Olá, Oiê! tudo Falei, bem? ei, Tudo jóia, tudo e você? tudo bom. Estamos aqui a postos. É, Deixa eu ver meu volume. nossa, deixa eu ver. Aí apareceu, eu falei, ai meu Deus do céu, ainda bem que começa com A, né? Oi? Começa com tu nombre. Eu olhei, eu não sabia, porque é nome diferente que aparece no Insta, né? Ah, é verdade, é a Adriana, é verdade. A T. Jorge, é verdade. Aí eu falei, ai, ai, ai. Será? E aí daqui, ó, falei, ó, eu vou fazer um teste. Deu certo. Não, vamos esperar um pouquinho, né? Agora são 7 em ponto, para a gente poder começar. Ah, tantas coisas, são tantas emoções. É. Enquanto isso, eu preciso. Vamos ver. A gente espera um pouquinho. Já Já tem vamos. aí o pessoal para nos assistir. Bastante gente entrando. Bastante gente, então. Hum, peraí. Ai, Senhor do céu. E aí, vamos lá. Joyce, Aurora. Você chamou colegas teu para assistir? Chamei, hoje eu coloquei, tanto no Face quanto no Insta. É, é isso aí. Para poder o pessoal participar, né? É, quanto mais gente, mais perguntas, assim, melhor, mais Melhor, vai enriquecer ainda mais. com certeza. Vamos ver quem se. Aurora. Qual o tema, gente? Hoje nós vamos falar sobre os cuidados da saúde ocular do pet, né? Mais um pouquinho a gente já vai discorrer um pouco o assunto, né? A doutora Adriana, daqui a pouco ela se apresenta. Você, quando você formou, você fazia clínica, depois aí você optou em estar Eu trabalhando a parte oftálmica, como é que foi? Não, eu sempre fiz estágio em oftalmo, obstetrícia, cirurgia, e quando eu me formei, eu já fui para oftalmo. É minha paixão. Então eu não cheguei Ah, a trabalhar em clínica, nada. Eu já fui fazendo mestrado, doutorado, adoro pesquisa. Então já fui para essa área. então você já toda a sua experiência clínica está já voltada com a parte de Oftalmo. oftalmologia. Sim. 23 anos já, mais de 23 anos nessa área. Bastante tempo, né? E mudou muita coisa, né, Adriana? Mudou. Graças a Deus, assim, os tutores, eles buscam também o profissional, o especialista, já chegam com uma carga de informações.
lógico que às vezes tem algumas coisas, assim, o Dr. Google que acaba atrapalhando, né? Sempre. E isso até na vida da gente, não Sim! é? Eu falo que hoje a gente tem o pai dos. Eu falo aqui em casa que hoje a gente tem o pai dos burros mais rápido, né? Porque antigamente a gente tinha que pesquisar, pegar livro, Era o e livro. É. enciclopédia, e não sei o quê. Até estressava, né? Que a gente Aham. nem falava em estresse, né? A gente ficava chateado. E hoje não, hoje é tudo muito rápido. E É aí a verdade. gente também acaba que botando os pés pelas mãos aí às vezes, né? Aham, verdade. Atrapalhando, entendendo as coisas um pouco errada, Sim. Aí, acabou de né? entrar uma grande amiga Alexandra, que, nossa, o aluno, o Lucas, que delícia, a Karina. São Aí, pessoas que já estão assim, a gente trabalha junto já há um tempão. legal. Assim que é bom. Nossa, bom Olha demais. lá, ó. Ela É, viu. lavamos muito canil junto, eu e a Lê, em Ah, Jabuticabal. é? Opa! Então foi bem lá atrás, né? Bem lá atrás, fomos estagiárias juntas, áreas diferentes. Ela trabalha com oncologia. Também é outro assunto, né? Bem legal. Olha lá, verdade, ela tá falando aí. Bom, eu acho que a gente precisa começar porque a gente tem, se não me falha a memória, são 50 minutos e cai, né? Isso, isso. O... Deixa eu ver. Deixa eu te falar. Adriana, você quer se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho antes da gente começar? Para quem não te conhece, Pode né? ser, pode Poder ser. saber um pouquinho mais de você? Sim. Eu tô já nessa jornada de oftalmologia, acho que desde que eu me entendo por gente na veterinária, né? Desde estudante. Então, eu já tenho mais de 23 anos de formada, fiz mestrado e doutorado com oftalmologia na Unesp em Jabuticabal e fui dar aula, dei aula na Universidade de Leme e depois eu fiz o pós-doc na Unifram. E eu também era professora colaboradora lá no mestrado. Então, eu já estou nessa vida já Muito legal. uma caminhadinha. Tem bastante bagagem aí para dividir com a É, gente, a gente sempre né? está lá estudando. A gente está sempre aprendendo e ensinando, Sim, com né? certeza, com certeza. Deixa, deixa eu te perguntar. Como como é que é tratado, né, no dia a dia da clínica veterinária, o tema, né, essa parte de oftalmologia, né? O tutor, ele geralmente ele se preocupa com a saúde dos olhos do seu pet ou ele só toma alguma atitude quando ele percebe alguma coisa? Como que você vê isso? Uhum. Infelizmente, assim, a grande maioria dos tutores, eles buscam quando tem alguma alteração ocular. Eu costumo falar que as pessoas vão ver que tem os olhos quando começa a manifestar algum problema ou quando, por exemplo, o cachorro do vizinho, de um amigo, de um conhecido tem uma alteração ocular, então aí ele vai buscar também para ver se o animalzinho dele tem ou não. Então, assim, a grande maioria procura com uma alteração ocular pré-existente. Então, 90%, né, assim, vamos dizer, uma faixa grande, só procura quando acontece algum histórico, houve algum histórico de alguém, fala, ai meu Deus, será que o meu Sim. tem? Uhum. Né? Lembra que Vai olho? procurar ou se realmente percebe. Te dá uma Isso. olhadinha no olho dele, né? Isso, ou se não, quando, por exemplo, Interessante. vai no veterinário, o veterinário clínico geral, ele vê, ele observa que tem uma alteração, aí ele já encaminha ele já chama o profissional. E às vezes, até numa consulta de rotina que acaba que o clínico percebe isso e então faz indicação. Sim. Aham. Adriana, quais são, assim, ó, na sua rotina, qual é a maior frequência? Bom, hoje em O que você dia, tem mais? Vamos dizer, qual o problema, né? hoje em dia são assim os olhudinhos que estão na moda, né? Shih Tzu, Lhasa, Pug,
o Bulldog. Então, assim, quando eu comecei a oftalmologia lá atrás, eram os Poodles e os Cockers, né? Eu falo que o Poodle e o Cocker é um compêndio de oftalmologia. Eles têm tudo que você imaginar, desde uma conjuntivite até uma degeneração de retina. Agora, os braquicefálicos, os olhudinhos, o que mais apresenta são as úlceras de córnea. Tá, então assim, na verdade, os animais da moda a gente tem que tomar um pouquinho até mais de cuidado, né, doutora? Porque eles, por serem, como você falou, mais olhudinho, eles têm uma propensão aí maior a desenvolver, a ter problemas nos olhos. Aqui você já falou, eu ia falar assim, quais são as raças que merecem mais atenção? Mas aí você já até comentou, né, que são os que estão na moda aí, os olhudinhos, né? Sim, sim. E aí Lógico eu que te assim, pergunto assim, toda pode raça falar. uma característica, que nem assim, o pastor alemão, ele tem muito pânus oftálmico, que a gente fala para tirar do sol, que começa a ter uma mancha na córnea. Então, assim, tem as características, mas assim, a grande maioria são os braquicefálicos, os olhudinhos, que dormem com o olho aberto, que anda na janela do carro e bate um bichinho, entra poeira. Toda raça tem a sua tem a sua particularidade, vamos falar assim, né? Sim, Mas os sim, animais da sim, sim. moda do momento agora são os que estão tendo mais É. por terem o olho, é porque o olho é maior, doutora? O que que seria assim? Tem maior Não exposição? é que é maior exposição, que eu costumo falar assim, o olho ele fica na órbita, que é o osso, como se fosse a casinha do olho. Então, o que que acontece? Ele não é tão côncavo, então ele fica mais exposto esse olho. E por conta dessa exposição, as pálpebras não fecham. Quando ele vai dormir, o centro fica ressecado. E isso leva a maior probabilidade de ter úlceras de córnea. Olha, interessante. Uma pessoa, a Aurora perguntou aqui, falou assim, ó, é verdade que eles não têm tanta sensibilidade nos olhos e por isso acontecem tantos problemas? Não, não é verdade. Eles têm sim sensibilidade, só que assim, é como se fosse o freio é o olho, então tudo vai bater no olho. Mas eles têm sim a É sensibilidade. o que tá mais em evidência ali no Mas, rostinho. gente, isso, vai brigar, vai brincar com outro animalzinho, é o olho que, que é o grande, o coitado Que da entra. história. Você falou que ele está mais exposto, então é o que fica mais fácil de ser atingido. Vamos falar assim, já que eles têm, às vezes, a maior parte o narizinho mais para dentro, né? Vamos falar assim, que é Sim, aquele top, né? Como o top aqui, só é bem isso. Isso também, assim, num passeio, ele vai entrar num arbusto, o que que vai bater? O olho bate na planta. Então, tudo assim, o olho é muito exposto. então, esses animais que têm os olhos muito expostos, vamos falar assim, a gente, a doutora destaca algum tipo de cuidado específico para cuidar do olho deles? Assim, qual cuidado a gente deve ter com os braquicefálicos? Primeira coisa, olhar os olhos. E esse olhar os olhos é de manhã, tarde, à noite. Olhar com vontade, né? Porque, assim, às vezes você tá vendo o olho e não vê detalhes. Então, assim, sempre levanta a pálpebra superior, a pálpebra, abaixa a pálpebra inferior, vê como que é essa secreção, porque é normal ter aquela remelinha quando eles acordam, que é o muco e a gordura da lágrima. Então, assim, não pode aumentar a frequência, não pode mudar a coloração. Então, tudo isso vai interferir. Quando levanta a pálpebra superior, o branquinho tem que ver se está vermelho, se começar a ficar vermelho constante, é que está mostrando que está tendo alguma alteração. Então, assim, qualquer sinal tem que correr. A Vivian, perguntou assim: como evitar a úlcera? Tem algum remédio diário para evitar?
Não, infelizmente não. A úlcera de córnea é um problema que, assim, ele sempre vai ser secundário. Secundário a algum outro problema. Então, pode ser um problema anatômico, a pálpebra voltada para dentro, um cílio que nasceu no lugar errado, essa exposição de dormir com o olho aberto, outros problemas que são bem comuns, o trauma, vai brincar com outro cachorro, foi atropelado, andou na janela do carro. Então, tudo isso vai levar. Então, o que eu sempre falo? Tentar evitar esses traumas. Só que também não dá para você manter numa redoma, protegendo ele de tudo, tá? Então, primeira coisa, sempre ficar de olho nos olhos. E se apresentar alguma alteração, corre com eles, porque assim, quanto mais rápido a gente entrar com o tratamento, fizer um diagnóstico correto, mais rápido vai ser o quê? A resolução desse problema. Recuperação. A recuperação. Então, assim, entrar com uma medicação eu não recomendo, porque assim, às vezes você vai entrar com antibiótico à toa. E quando ele realmente precisar de um antibiótico, não vai fazer efeito. É bom até falar sobre isso, né, Adriana? Porque hoje a gente, até mesmo por conta da pandemia, a gente tem um monte de gente tomando remédio por conta aí, né? E isso é muito importante a gente saber, né? Que não Sim, se sim. deve, porque a hora que a gente realmente precisar, o organismo está resistente, a gente não tem outra coisa para conseguir ajudar. Com certeza. E Ainda. outro problema que também é o que? Às vezes você tem uma medicação em casa, um corticoide, um anti-inflamatório, e tem uma úlcera de córnea. A hora que você pinga, começa a pingar, pode até perfurar esse olho, porque ele retarda a cicatrização. Olha, você está falando nisso, eu vou contar um caso para você. Quando eu estava estudando veterinária, eu tinha uma cocker, ó, você falou que cocker, né? A É. paixão da minha vida. E aí, essa cachorrinha começou a lagrimechar esses olhos, ficava. E eu morava com uma moça na República, ela usava lente, e aí ela tinha um colírio, se não me engano, naquela época, eu não sei se era Maxitrol, e a Ai, gente começou a usar o colírio dela. uhum. Estudante, né? Você sabe como é que a gente sempre tá. Olha, eu sei que no final, falei, não, gente, não vai ter. E a cachorrinha nada de melhorar, a xereta nada de melhorar. E aquele olho nem abria mais. Aí fomos para a faculdade. A hora que a gente fez o teste de floriceína, ela tava com uma úlcera do tamanho de um feijão. Meu Deus! Aí essa lição eu aprendi, né? Na dor. Na dor, na dor. É uma Né? judiação. E assim, Então, não adianta. Tem o medicamento em casa, vamos usar. É tudo a mesma coisa. E não é. Então, isso é cuidado. fato, né? A Renata, do catálogo BUP, está perguntando assim: quais são os sintomas que indicam esse problema? Lacrimejar em excesso pode ser um problema para o oftalmo avaliar? Sim. Eu falo que quais são os cuidados assim que você tem que olhar todos os dias. Levantar a pálpebra superior, onde é o branco do olho, tem que estar branquinho ou rosadinho, dependendo da raça. Não pode estar vermelho, não pode estar os vasos muito aparentes, parecendo várias cobrinhas, tá? Eles bem tortuosos. Além disso, a secreção. Então, começou a ter secreção constante, alterou a coloração dessa secreção, também é um indício que você tem que olhar. Ou se não, começar a lacrimejar excessivamente, ficar piscando os olhos, evitar a luz. Então, esses sinais é o básico. Então, eu costumo falar que é como se fosse, por exemplo, uma febre, está acontecendo alguma coisa. Então, corre que o organismo está te mostrando, procure ajuda. Então, assim, qualquer sinal Legal. que seja o normal, por isso que eu sempre falo, olhe nos olhos, porque você vai aprender o que é o normal e o que não é. Então, piscou diferente é que tem uma alteração. A gente tem que ser bem observativa, né? Isso, e bem detalhista também. A Aurora, né, que eu tinha até falado sobre ela, falou assim: às vezes fica pelo dentro dos olhos e eles parecem não sentir. Por isso que eu perguntei. Sim. Eu não sabia não, se o animal tiver os cílios para dentro, ele nem sempre desenvolve úlcera?
Não, então, tem que tomar cuidado, tem que ver isso daí de certinho, porque se for um problema crônico, ele já teve outras úlceras. E aí o organismo, por si só, o anjinho da guarda foi lá e ajudou, né, a cicatrizar. Então, assim, às vezes aquele problema tá tão crônico que ele não tá manifestando como uma úlcera aguda. Ele já teve esse processo. Só que aí ele começa a ter o quê? Úlceras constantes. Cicatriza, vai e volta, e sempre no mesmo lugar. Então aí você tem que observar o que está acontecendo. Você tem que procurar a causa daquela úlcera. Aí, nesse caso, tem que procurar a ajuda de um profissional oftalmologista, né? Sim, sim, sim. A Joyce, daqui a pouco a gente vai para nossa, a gente continua, mas a Joyce falou assim, ó, quando apresenta protusão da glândula lacrimal, Isso. mesmo pequena, a doutora indica cirurgia de sepultamento ou tratamento medicamentoso? É Chair Wise que ela tá falando? Ou Isso, não? isso. É Ah, o Xerai. O que que acontece? A glândula, os animais, eles possuem a terceira pálpebra e dentro tem a glândula da terceira pálpebra. Então, eles possuem duas glândulas lacrimais. Então, ela sai da posição, então ela vai aumentar o tamanho dela, inflamar e sai da posição e fica protruída. Então, o que que a gente faz? A gente tenta o quê? Com medicação, reduzir o tamanho dela e a grande maioria não resolve, mas a gente pensa no quê? Na cirurgia, que é reposicionar, que é o sepultamento da glândula da terceira. Nunca retire essa glândula, porque ela é responsável por até 35% da parte aquosa da lágrima. E quando retira, vai cair a produção de lágrima da parte aquosa e pode desenvolver o olho seco. Então aí tem que tratar esse olho para o resto da vida do animalzinho. Então você tem que reposicionar essa glândula. ah, interessante. Então, ele faz uma cirurgia onde é reposicionado a É glândula, né? Ela não volta. isso. E é um problema que é muito comum. A raça mais comum é o Beagle de acontecer. O Beagle? O Beagle. O Beagle. Ah, interessante. É, Adriana, existe assim uma forma correta de se fazer a limpeza diária dos olhos dos cães e dos gatos? Sim, sim. Primeira coisa, tem que limpar com o quê? Com solução fisiológica, tá? Antigamente a gente utilizava água boricada, só que hoje sabe-se que nem para nós é o indicativo, tá? Ela muda o pH do olho e causa uma irritaçãozinha. Então, assim, lavar com solução fisiológica quando tem aquela secreção, tá? Aquela remelinha normal da lágrima. Qual que é o grande problema se você não tirar? O animalzinho vai fazer o quê? Esfregar para tirar. E esse esfregar pode levar a úlcera de córnea. Então, sempre lavar. E com o que que você vai limpar? Eu gosto muito de utilizar a gaze do que o algodão, porque o algodão sai o fiapinho. A não ser que seja aquele algodão de maquiagem, que ele é mais compactado, que ele não sai o fiapo. Só que você pegar ele Falhando. uma Adriana, eu não estou te ouvindo. tá Será que está ouvindo? todo mundo te Não? ouvindo? Será que é aqui? Aí, agora voltou. Estão me ouvindo? Tá ouvindo? Voltou. Tá me vendo? Então, tem que Agora tô. esfregar. Eu ouvi Tá o que você ouvindo? falou assim, aquele, aquele algodão de maquiagem. Depois eu não ouvi mais. Isso. Tá. Ele também dá para ser utilizado, tá? E aí, o que que você vai fazer? Deixa a gaze fora e lava os olhos. Nunca esfregar a gaze na córnea ou na pele, porque senão você vai assar toda essa área, tá? Então, ele é só para não ensopar o pelo, a gaze. Então, assim, e Então, tem casos que nem precisa lavar. É só você fazer a massagem assim e jogar a secreção para o lado e você puxa. é que tem alguns cachorrinhos que às vezes a gente não tira, né? E ele vai juntando, chega a amontoar, fica uma bolinha dura aqui, ó. E a hora que você vai arrancar, tá até assado o olhinho do cachorro. Sim, e sempre tem que tirar, porque senão ele vai esfregar. Eles têm o hábito do quê? De esfregar no sofá,
Às vezes você acha que ele tá fazendo festa, esfregando a carinha na sua perna, ele tá tentando tirar. E é onde vai machucar. Eu tinha um paciente que ele esfregava na parede toda chamuscada, de fora a fora. Ai. É, eu falava a mesma coisa. Ai, meu Deus. Então, assim, tem que limpar, tem que tirar, porque senão eles vão fazer. E quando, assim, eu sou muito a favor, tem, assim, tosador que quer me matar, mas eu sou muito a favor de cortar esse pelinho que fica aqui para facilitar a limpeza. E aí tem que cortar semanal. Aí aqui, ó, você falou isso, uma pessoa tinha escrito aqui assim, ó, cuidadora animais, eu não sei o nome dela, ela escreveu assim, ó, Shih Tzu, o pelo comprido que tampa a visão é proteção para eles ou não? Não. Aí uma coisa não tem a ver, aí eu fiquei agora... Não, se for pensar nisso, eu já ouvi falar muito assim, que o pelo vai proteger a retina do sol, vai queimar a retina. Se fosse pensar dessa forma, a nossa retina seria toda queimada. Então, assim, não tem essa proteção do pelo para córnea nem nada. Eu até prefiro que deixe curto, porque assim você consegue visualizar qualquer alteração dos olhos. Quando ele é todo peludo, primeiro, ele vai ficar coçando para tirar esse pelo. E segundo, o proprietário só vai perceber a alteração quando assim já está num estado mais grave. Tá. E aí, então você recomenda, embora muita gente não goste, e até porque assim, cachorro de exposição, né, os pets de exposição, eles precisam ter o pelo e tal, mas os pets lovers, que a gente chama, que são os nossos animaizinhos que a gente tem em casa, a gente não precisa ter esse rigor, né? Essa Certo. estética. Então, cortar aqui, muitas vezes, como você falou, facilita, Facilita né? muito a limpeza. A higienização. E a verdade é bem no cantinho, né? Sim, sim, com certeza. É onde escorre a lágrima. É bem nessa área onde escorre a lágrima. Nem vai mexer no lacinho nem nada. É essa área. Eu sempre falo para o tutor pedir para o tosador cortar, ou se não, ele comprar uma tesourinha sem ponta para não cortar pele nem nada e ele mesmo cortar, deixar curto, semanal. Aí é toda semana, tem que manter Curto. curtinho. É porque também se deixar, às vezes ele corta curtinho, depois vai crescendo e começa a espetar, né? Começa a espetar, isso. Aí fica pior. Então, o tiro sai pela culatra, né? Adriana, deixa eu te comentar, né? Hoje, nos banho-tosa, na verdade, assim, a veterinária evoluiu muito, né, nessa parte de estética para cães e gatos, né? Inclusive, a gente tem uma gama de produtos para não só para banhar vamos dizer assim, o corpo, né, dos nossos pets, mas também a parte da face, né? Nós, lá da Centagros, a gente tem uma linha que chama linha Pet Smack, e nessa linha a gente tem um shampoo que ele chama Suave Júnior, que ele foi próprio, né, que foi, na verdade, o intuito de quando a gente desenvolveu esse produto, próprio para lavar a região dos olhos, né, melhor, falei errado, a região da cabeça, né, evitando, assim, riscos para que a gente venha a agredir. Então, nesse produto, a gente utiliza um lauril, que é o mesmo tipo de lauril utilizado em shampoo infantil, que é para quê? Ele é um lauril mais suave para minimizar, né, possíveis irritabilidades. Aí, o que eu sempre comento muito com o pessoal, e aí eu queria ter a sua ajuda, porque eu falo, gente, olha, o ideal, a hora da gente lavar o rosto, você vai estar usando o Suave Júnior, ele, inclusive, tem testes de irritabilidades que a gente fez em humanos, tá, gente? Porque o cachorro não fala, né? Ai, ardeu, ai, incomodou, a gente não sabe. Às vezes ele nem fica com o olho vermelho. Então foi feito teste em humanos. Mas eu brinco sempre que mesmo ele sendo um shampoo com um lauril mais suave, sempre fazer uma lavagem, como você estava falando, né? Você vai pro banho-tosa, gente, é para lavar assim, né, ó. Não é para fazer assim. Não é para colocar dentro do olho. Porque assim, aqui a gente tá limpando, né? Olha, dá para ver perfeitamente. Então a gente tem até um vídeo do Antônio Neto, que é um groomer nosso, e ele mostra, né, tipo, com os 2 dedos fazendo assim,
Porque às vezes o que que acontece? A pessoa quando vai lavar, ela pega e faz assim, Com né? certeza. E aí, muitas vezes nem é. A irritabilidade ela acontece até pelo atrito, né, Adriana? O que que você me recomenda? Então, assim, como eu já até falei, né? Então, além da gente usar um produto suave, também ter esses cuidados. Como que você indica pro nosso pessoal aí para eles fazerem essa. Quando no banho tosa forem fazer esse Essa banho, essa limpeza? A coisa mais importante você falou, como lavar, porque não é esfregar nos olhos, então é lavar essa região que o quê? Que tá onde escorre a lágrima, onde fica, quando a lágrima seca, fica aquela casquinha. Então, importantíssimo, importantíssimo o shampoo que vai ser utilizado, tá? Tem que ser esse mesmo específico, com pH controlado, que não irrite o animal, que o grande problema é o quê? Que eu atendo bastante. Saiu do banho, ele começou a coçar, porque irritou o olho, e é esse irritar, esse coçar que vai levar à úlcera. Então, tomar muito cuidado com isso. Uma coisa que eu falo que é bem bacana e que eu gosto bastante, que é natural também, lavou, secou, tomar muito cuidado na hora de secar, tá? Eu sempre falo, vai secar esse lado, tampa os olhos e seca. Não secar, mas ele não fica com o olho fechado, mas uma hora ele abre e aí pode ressecar a córnea também. Então, sempre tampar para secar. Feito isso, um produto que eu adoro também, que é natural, é o chá de camomila, que ela tira toda a irritação. Então, você faz um sachê para um copo americano de água, deixa na geladeira. Então, você lava com shampoo específico, seca cuidadosamente e para assim ter certeza que tá tudo bem, depois você pinga um pouquinho da camomila no olho, dentro do olho. Que aí ela tira a Você, irritação. você faz um chá com água normal, né? Com Ferve. água, você vai fazer um sachê para um copo americano de água. Deixa tampado na geladeira ou coloca num frasquinho, assim, o tosador ele pode ter um frasquinho que ele já coloca e lava o olhinho também, porque aí tira a irritação. Se, por exemplo, ressecou um pouquinho a córnea, naquele de fechar e às vezes abriu um pouquinho e ressecou, ele também vai ajudar. É bem, eu agora você falou de uma coisa que é muito interessante e eu vou falar sobre isso, porque assim, muitas vezes, não só principalmente os tutores, né? Agora a gente vai sair em defesa aqui, mas assim, às vezes o animal vai o animal vai fazer um banho, a gente usa um produto, como a gente tem o Suave Júnior, que é para não causar irritação, né? E o animal às vezes chega em casa, ele coça, ele tem uma irritação e muitas vezes eles acreditam que é o shampoo, né? E Aham. eu brinco muito, sabe, assim, falando, Adriana, que o shampoo, ele, por si só, ele não tem a capacidade de causar úlcera em momento algum, jamais. Mesmo aquele que é concentrado, ele não vai causar. Né? Então, é isso. A hora que você tocou nesse tema, eu falei, eu vou falar sobre isso, porque às vezes a pessoa fala, ai, olha, foi o shampoo. E eu sempre falo, não, gente, olha, o shampoo, ele inclusive pode até ter tido uma irritação, mas o que causou a úlcera foi o atrito. Então, às vezes, você não percebeu, saiu do banho, você saiu do centro de estética, colocou seu cachorro lá na janelinha, ele foi até em casa, pode ter batido um mosquitinho, né? Ou Uhum. chega em casa, tem um filhotinho, vai brincar, ou ele vai, sabe, muitas vezes o cachorrinho chega e ele vai lá se esfregar no tapete, deixar todo com o cheiro dele lá. Pode ter uma coisinha ali e acabar acontecendo, né, Adriana? Então, Certeza, é... o shampoo não causa nem esse tipo de problema. não. E assim, uma coisa. Hoje eu atendi um boxer que a proprietária me falou, ele tava com uma úlcera de córnea. E ela falou, toda vez que vai tirar a coleira, ele fica brincando. E aí esse brincar bateu na córnea. Então, assim, não foi o shampoo, não foi o passeio, foi o quê? A coleira na hora. Eu falei, então, chegou em casa, você nem vai deixar ele brincar, já tira a coleira. E o que é muito comum, que eu sempre falo para o proprietário, não deixe o animal na janela do carro. Porque isso é uma das maiores causas de úlceras de córnea.
Antigamente, quando o motoqueiro não era obrigatório a utilização de capacete, um dos piores problemas era o quê? A cegueira, a úlcera de córnea, dos bichinhos, do pedrinha que bate. Então, assim, é muito, muito, muito preocupante. E A gente sempre às quem que vezes é o grande vilão? O banho. Não foi o banho. até perguntaram aí, ou falaram, né? Tipo assim, na hora do banho, pra gente tomar cuidado, na hora de usar a rasqueadeira ou o soprador, mas fazer que Aham. nem você falou, né, Adriana? Pôr a mãozinha, com cuidado, escovar. Sim, sim. E assim, eu sei que às vezes num sábado é muito movimento, então assim, tentar na hora da cabeça de secar, na hora de lavar, tá assim, ou do corte também, de estar concentrado só naquela área. Prestar, tá mais focado naquele Focado momento, né? é o pior momento, é o que se for dar problema, assim, de repente vai cortar o pelo, cortar a pele, a dobrinha ou a terceira pálpebra, então assim, tá focado naquele problema. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, assim, caso a gente esteja em casa ou até mesmo no centro de estética, né, com o paciente, e aconteça algum tipo de acidente, é, assim, eu nem sei, mas eu já sei, eu nem sei que tipo de acidente, mas às vezes pode ter uma úlcera, às vezes pode ter uma, num atropelamento, ou até mesmo em casa, uma pancada, o olho sair, não Uma sei o nome agora, protusão protusão. ocular, né? E aí eu queria que você desse uma dica pra gente aqui. Quais as primeiras providências que a gente deve tomar? Lógico que a gente vai procurar o veterinário, mas assim, até a gente chegar lá, Até né? O que chegar. que a gente, e o que que a gente não deve fazer? Porque às vezes é que nem aquela história antiga lá. Pega lá uma borra de café, põe em cima. Então, pra gente dar uma desmistificada, o que que você indica pra nós, Adriana? Ó, se caiu algum produto, primeira coisa, lavar os olhos. Lavar copiosamente com solução fisiológica. Ai, não tenho solução fisiológica. Água filtrada. Lava. Eu falo isso porque, assim, às vezes um filhote vai brincar com soda cáustica. Caiu no olho. Tá reformando a casa, cal. Então, assim, eu já tive paciente que ele ficava na oficina, caiu, ele estava pintando o carro e borrifou no olho. Então, primeira coisa, lavar os olhos. Muito, muito, muito. Eu falo que 2 litros, 1 litro de água, lavar bem, tá? E corre com ele. O que não fazer, não pingue colírio, pelo amor de Deus, não pingue, porque se for um corticoide, vai piorar, se for uma úlcera de córnea. Essa parte eu sei. Essa parte você Falei aí, hein, aprendeu. gente? Eu contei uma história. Essa parte você aprendeu, mas assim, o importante, caiu algum produto, lavar os olhos assim, copiosamente e correr com ele, porque quanto mais sucesso. Espera aí que deu. Tá me vendo? Deu aqui uma Tô, a tô, bateria. tô. Deixa eu te fazer uma perguntinha, porque a gente você comentou sobre cortar, né? Se eu Isso. tiver entendido bem, aí o pessoal acho que começou a ficar um pouquinho confuso e falou assim: é, a, a Kelly Farina, ela é criadora de Shih Tzu, ela está acompanhando a gente aqui hoje. Aí ela Certo. perguntou assim, mas lágrima? Aí a Renata falou o seguinte, que ela tem vários relatos de tutores que cortaram devido às lágrimas e depois do corte perceberam um aumento. Sempre falamos para deixar. Uhum. E ela agora está meio confusa em qual atitude dela orientar, né, o pessoal. O que você tem para falar para nós? Ó, eu sempre indico sim o corte,
tá? Porque de todos aqueles motivos que eu te falei, a questão de estar mais molhado, que aí a gente já entra também, que todo mundo eu já vi que tem questão de lágrima ácida, disso, Eu vou ter que perguntar aqui. eu já vi que lá desde o comecinho a pessoa ia lágrima ácida. Então, assim, Vamos segurar. vamos segurar todo mundo. Mas, assim, eu sempre falo para cortar e procurar saber por que tá lacrimejando mais. Não é pelo corte. Às vezes, sabe o que eu falo? Muitas vezes é assim, ó. Depois que a pessoa faz ou ela corta um pouquinho, ela passa a observar melhor o animal. Aí ela começa a falar, Com nossa, cer- antes não era, agora é, né? com certeza. Eu falo muito sobre isso. Às vezes a pessoa usa um produto, ela fala, nossa, não era assim, agora tá assim. Eu falo, então, mas como era antes? Às vezes a gente não tem esse referencial, né? Muitas vezes, como tinha o pelo, ele não percebia ficar mais Com úmido, certeza. né, Adriana? Então, É isso. porque Pode quando falar. você corta, tem a prega, aí você vai perceber o quê? Que tá mais úmido. Antes era Úmido, né? pelo. Antes era só pelo, então ele não tava, mas por baixo ele tava todo úmido. Fica assado, né? Vai ficando Fica. assado ali, né? Agora, já que a gente está falando e o pessoal tudo perguntando, doutora, a famosa mancha da lágrima ácida, né? Que tanto incomoda todos os tutores, a todos Com os certeza. donos, né? Que na verdade, assim, a lágrima chama lágrima, o problema chama tipo lágrima ácida e na verdade ela não tem nada de acidez, né? Você pode falar um pouquinho para nós que estamos aqui hoje com relação a isso? Sim. Então, eles falam lágrima ácida porque eu já ouvi falar o quê? Que a alteração da cor foi porque queimou o pelo e alterou. Não tem nada disso. O pH não muda, tá? Tem vários trabalhos, vários experimentos que o pH sempre é o mesmo, tá? O que que acontece? A drenagem da lágrima acontece pelo focinho, através do ducto nasolacrimal. Então, por um motivo secundário, ou um problema anatômico, ou um problema, um trauma, ou um problema congênito, o animalzinho nasceu sem o ducto nasolacrimal. Então, o que, que acontece? Começa a escorrer e começa a ficar úmido. A lágrima ela é transparente, mas se você for ver a parte histológica, ver tudo, ela tem dois componentes que são pigmentos, que é a porfirina e a lactoferrina. Então, quando ela começa a ficar úmido, ela vai o quê? Alterar a coloração desse pelo por conta dessas pigmentações. Além disso, a área fica úmida e com isso aumenta a população de bactérias. Então, às vezes, a pessoa fala assim: ah, eu fui no oftalmologista, ele não passou o antibiótico, mas eu fui. O balconista passou e melhorou. Só que, assim, o antibiótico sistêmico, ele vai resolver o problema ali, naquela hora. Você parou de utilizar, volta todo o problema, porque ele está controlando também a flora bacteriana. Então, qual que é o grande problema? Não utilize antibiótico. Porque quando realmente, aquela conversa que nós tivemos inicial, quando realmente precisar de um antibiótico, ele não vai fazer efeito. Então, assim, primeira coisa, descobrir a causa. Por que está escorrendo essa lágrima? Não está ocorrendo a drenagem? Ou se não tem o quê? Um entrópio, que é a pálpebra voltada para dentro, no canto. Ou pelos ali no canto. Ou o puncto lacrimal, ele é pequenininho, não dá conta. Eu tinha um paciente que era um cocker, que toda vez que ele ia passear, ele corria, o cocker afobado, ele lacrimejava muito mais. E não dava conta de escorrer pelo focinho. Então, começava a escorrer pela face. Então, sempre procure. Se for um problema anatômico, por exemplo, o entrópio, pelos, tem cirurgia para correção. Agora, se não tiver o ducto nasolacrimal, foi um problema na formação, ou se não ele teve uma sinusite, teve uma atresia, o ducto fechou. Então, aí não tem como você fazer uma correção cirúrgica. Tá. Muito bom, né? Então, assim,
essa dúvida sempre fica na nossa mente, e esse esclarecimento foi muito bom, né? E assim, Eu acho que, inclusive, a limpeza diária ela pode ajudar muito nesse sentido, né, Adriana? pode, deve, porque assim, quando começa a escorrer, a lágrima ela vai secar e vai formar crostas. Então é muito comum, chega cheio de crosta. Na hora que você vai cortar esse pelo, tá muito assada a pele do animalzinho, tá? Então, primeira coisa, limpeza é importantíssimo. Deixar esses pelos curtos, porque facilita o quê? A secagem. Então, você vai pegar um papel higiênico, um papel macio, ou higiênico, dupla face, ou se não, lenço de papel de nariz. Você vai dobrar e vai encostar e tirar. Vai fazer esse movimento. Ou assim, nunca esfregar. Então, você vai Tá, encostar, tipo tirar. bater. Isso. Ou aperta e tira. Para você secar esse local. Ah, mas eu vou ter que secar o dia inteiro. O ideal seria, porque fica escorrendo, mas assim, quanto mais você fizer, melhor vai ser para quê? Para diminuir essa umidade, diminuir a população de bactéria, e isso vai ajudar bastante, diminuir a assadura. Então, a gente entra com medicação quando realmente é necessário. Quando tem uma blefarite, que é uma inflamação da pálpebra muito severa, aí tem que entrar com tratamento. Caso contrário, secar. E, gente, eu tô falando isso, eu tô pagando a minha língua, porque eu tô com uma filhotinha de piquinês que escorre o dia inteiro. Eu fico secando com papel higiênico o dia inteiro, tá? Às vezes eu passo Agora, só. pessoal, Então, assim, eu agora tô ela sabe provando o do que meu todo mundo tá castigo. passando. Eu acho que é praga dos tutores, tá? Manda eu secar, você vai ver. Agora ela tá vendo, né, gente? Eu passo por isso. Pet de veterinário, vou te falar, viu? É sorteado. Com certeza. E assim, o que eu vi, perguntas do que? A ração rios melhora. Para alguns animais melhoram, sim, tá? Para outros, não. Então tem que usar, não adianta usar um saco, um mês, não melhorou, vou parar. Não, utiliza pelo menos uns 6 meses, tá? É, Então, assim, tudo eu falo que para esse problema chama cromodacriorreia. Tem que o quê? Experimentar. Cada animalzinho vai agir de uma forma. Lógico que assim, você tem que canular o ducto nasolacrimal para ver se realmente tem essa drenagem. Se for um problema secundário que dê para fazer cirurgia, tem que fazer. Se não, aí são o paliativo, né? Tentar mudar a ração, ficar o dia inteiro secando. Buscar aí alternativas, né? É... Quem me conhece já tá ali. Cadê a Manu, que é minha cachorra? O Virgílio mandando Ah, por beijo isso, eu falei, também. ué, pessoal pedindo beijo. O beijo, Fala, ó, é mandou, meu manda paciente que tem um pug. Eu falo pra ele, não, ele quer arrumar outro pug. Eu falo, não arruma. vai ser mais um para ficar secando. Pra ficar secando, pra ter Olha úlcera. só, acho que foi muito bom, o pessoal tá gostando bastante. E eu tenho só Ai, uma última perguntinha. vai. Com relação ao animal idoso, a gente tem algum tipo Uhum. de cuidado que a gente deve ter com esses olhos, né? Vamos falar assim. Sim, é assim, eu sempre falo, olhe nos olhos, começou a observar alguma alteração, corre para o veterinário. Uma coisa que dá para fazer, que eu acho tão assim, dá para contar quantos pacientes já fizeram isso, que check-up, tá? Nos idosos, ou se não, nos jovens senhores. Por quê? Tem alguns problemas que dá para a gente amenizar, outros não. Tá? Então, o que é comum? Olho seco, a catarata, alterações de retina. Então, assim, são alterações, às vezes, ele tem um problema sistêmico que vai ter alteração ocular, como uma uveíte. Então, assim, eu sempre falo, é muito bacana fazer o check-up. Eu sei que no dia a dia é raro. Então, olhe os olhos, qualquer alteração, não A gente perca tempo.
Enquanto não cai, né? A gente vai falando assim, a gente até estava conversando, vou falar até com o pessoal aqui, né? Vou te chamar de Dri aqui. Com certeza. Que assim, nós, tutores, não temos hábitos de fazer, né, uma consulta oftalmológica. Assim como os seres humanos, né? A gente às vezes só procura um oftalmo se a gente tem algum tipo de alteração. Então, assim, Com seria certeza. legal, né? Inclusive, se a gente tiver um canil, ou a gente conhecer as pessoas que a gente trabalhar nesse meio com cães, indicar, né, que eles façam, nem que seja como você falou, vai entrar na idade adulta, tá na terceira idade, entrando, né, na Um senilidade, jovem senhorzinho. falando, né, para fazer fazer, na verdade, uma consulta de rotina, né? Olha, doutora, eu vim fazer uma consulta para verificar, porque às vezes a gente, numa dessas, como você bem falou, a gente acaba descobrindo que tem algum tipo de. Pode estar tendo algum problema que ainda nós, leigos, não conseguimos enxergar. Sim, eu costumo falar que o olho é a janela da alma. Então, assim, qualquer alteração no organismo vai refletir no olho. Então, assim, é muito comum o proprietário vem, o olho tá vermelho. Você vai ver, é secundário a uma diabetes ou uma erliquiose. Então, assim, você tem que procurar, tem que olhar. Olha, achei muito legal isso que você falou. Então, assim, sempre tem, né? Você disse assim, né? O olho às vezes já fala alguma coisa que às vezes a gente nem apareceu ainda. Sim, sim. E, quando é bilateral o problema, 90% está relacionado com o sistêmico. Quando acontece um problema nos dois olhos, na verdade, Os né? dois procura que pode ter alguma coisa, alguma alteração, alguma doença que está levando esse problema ocular. Uma coisa muito assim que vocês até fizeram uma live de alimentação natural que eu achei muito bacana é o que o animal ele come de tudo, tem um aumento de colesterol. Hoje eu até atendi um paciente assim, um Rottweiler, que já tem depósito de colesterol na córnea, em decorrência Nossa, da alimentação errada. olha aí, né? Tudo uma coisa puxa a outra. Sim, sim, sim. Eu achei bem interessante. Então, assim, ó, eu sou leiga nessa parte oftalmológica. Então, quando ele teve essa deposição e foi feito o exame, que chegaram a essa Foi feito o conclusão, como que é exame. isso, Dre? Agora nós pedimos assim, agora eu pedi um perfil, tá, do colesterol e de cálcio, que também pode ter acúmulo de cálcio na córnea, para diferenciar. E alimentação, já mudei, já falei para ele procurar um especialista, um nutricionista, para mudar toda a alimentação também. Ah, legal, aqui tem acredito que ela seja veterinária, K. Felício. Peguei um A gato com Cá, ela é de É tua Ribeirão amiga? Preto. É minha Ah, amiga, super amiga. e ela Ribeirão falou Preto. assim, ó, lá, ó. Peguei um gato com veite somente de sintoma e ele é felvo positivo, né? Primeiro Sim, sintoma foi no olho. sim. Interessante. E isso acontece com nós, seres humanos. Meu marido teve toxoplasmose e ele teve uveíte. Ah, tá. Só descobriu porque ele teve uveíte, Sim, né? sim. Então, ele teve, no caso dele, foi instalado a uveíte. Então, virava e mexia. Deu queda de resistência, aparecia as manchas, né? E o veíte é E uma coisa assim muito comum, que nem a erliquiose. Eu já diagnostiquei vários pacientes só com o veíte secundária erliquiose. Secundária é uma piometra. Ainda não está manifestando o sistêmico, mas o ocular sim. olha, muito interessante isso daí, né? Então acho que a consulta de rotina oftalmológica devia ser então até maior, hein? Não era só, né? Às O olho é vezes muito até uma vez por, importante. O olho é às muito vezes até uma vez importante. por ano, no esquema de vacinação, ter aí um repasse, né? Alguma coisa para ajudar nesse sentido. Com certeza, com certeza. Olha, alguém mais quer perguntar alguma coisa? Hoje a gente viu que você, ó, o pessoal adorou.
Tem muita gente que Ai, já que te bom, que conhece, bom. né? A Aurora perguntou o que que é uveíte. A uveíte é uma inflamação dentro do olho, da úvea. O que que é a úvea? É a íris, que é a parte colorida dos olhos que a gente enxerga. Tem o corpo ciliar e a coroide, que a gente não visualiza, tá? Então, a gente vai ver a íris. E o que que acontece? Acontece uma inflamação e a pressão fica baixa. Então, tem que aferir a pressão no olhinho. É diferente a pressão sistêmica, não tem nada a ver com a pressão ocular. Interessante. O pessoal gostou bastante. Bom, eu vi que um Né? aluno meu, o Lucas, pediu uma live de equino, porque ele trabalha com equino. A gente tem um É, e paciente. teve. É, acho que foi ele até que falou, fala, né? Tem alguém falando assim, eu tenho uma Shih Tzu de 7 anos, ela já é considerada idosa? É Idoso, né? uma jovem senhora. Tá entrando, gente, na melhor idade. É. Olha aí, a Ju Gente, falando, a Adri é a melhor oftalmologista do mundo. Ei, ai, coisa mais gente, boa, né? ai. Tem pessoas super queridas, estou super feliz, assim, a Fabi de Brasília, nossa, super feliz. Tá vendo? Isso é, essa é a parte boa, né? Que deixa a Com, gente feliz em reencontrar as pessoas que nos conhecem. com É, a certeza. Wilton é um parceirão nosso, tá perguntando quando que a gente vai ter outra, né? Oba, vamos marcar. Nós vamos providenciar outras, com certeza. Eu quero agradecer muito a você, né? Gratidão aí por você ter dispensado aí pra gente o seu tempo, o seu conhecimento, né? Que é isso, um conhecimento, quando a gente divide, ele se propaga e traz benefícios a todos nós, né? Então, Uhum. eu, em nome da Centagro, né, a gente agradece muito essa sua disposição e a gente estar junto aqui. Olha lá, o Ai, Lucas amou a live, ele é um tá? fofo, tão querido. Todos são, gente, todos. Sou super feliz. Alexandra, minha companheira. Ah, e a Andréia tá agradecendo aí também. Andréia. Tá todo mundo, ó. Ó, fiquei super feliz. Muito obrigada. Estou à disposição. Eu adoro falar de oftalmologia. Para mim, o cachorrinho tinha que ser só olhos. Fala assim. E aí, Me ó, perdoem os outros, mas assim, eu amo oftalmo, adoro explicar, eu amo ensinar. Então, assim, estou à disposição. Quem tiver alguma dúvida, manda para vocês ou pode entrar em contato comigo que eu puder ajudar. é isso aí, pessoal. A gente está à disposição, ó. A gente fica aqui, o pessoal gostou bastante, idosona já. Tem uma que falou que o animalzinho dela tem 14 anos. Esse tá bem, Uau! viu? É a Renata da BUP. Então vamos se despedir, né? Agradecer a todo mundo. Dri, Muito obrigada, foi um obrigada. prazer. Eu aprendi muita Muito coisa, obrigada. viu? Muito Foi obrigada. E muito sensacional. Você é obrigada. maravilhosa. Ai, Parabéns. obrigada. Você também, ó. Muito obrigada também. Quem ficou aqui Viu? com a gente, que eu falo que eles são, assim, maior gratidão que a gente tem, né? As É, pessoas. aqui, assim, ó, quem ficou aqui aprendeu com a gente, ganhou. Né? Aham, Assim a gente vai propagar e na próxima vai ter mais gente ainda. com certeza, com certeza. E vamos marcar a próxima. Ó, vamos sim. Ó, e falando nisso, eu vou aproveitar para falar que, né, a próxima semana a gente vai ter, inclusive, um webinar com o professor Porfírio. Ele é um dermatologista mexicano, né, que faz trabalhos de... Ele dá aula, na verdade, como é que eu vou falar? Cursos de dermatologias com Ferri, que é o papa da dermatologia na Europa. E nós vamos estar fazendo um webinar com ele no dia 5, tá? Que Então, pessoal, se inscreva, que tem vagas limitadas. Opa, vamos lá. E ó, o Vou oftalmo te com passar lá dermato. para você assistir. É dermato, mas sempre nunca é demais a gente aprender, né, Dri? Não, e dermato tem muito problema. O dermato e oftalmo a gente anda assim, ó, juntinho, Garradinho. agarradinho. É Ah, outra falando nisso, live. né? Outra live, nós vamos falar sobre problemas oftálmicos em cães atópicos, em animais atópicos, pra gente, Perfeito. né? Três Muito horas de bom. Vamos, live, não, a né? gente.
Ó, em 2 minutos eles derrubam a gente aqui. Ah, vou derrubar Vamos eles. sair. É. Beijo, gente. Boa Beijo. noite. Obrigada. Muito obrigada. Tchau. Até Muito mais. obrigada. Tchau, tchau.